muitos novos viajantes chegando por aqui, então escolhi fazer para nós um vídeo hoje sobre o xamanismo. Bom, para quem me acompanha por aqui já há algum tempo e para quem é novo e chega agora, eu sou a Aline Monay, sou astróloga e inspiradora de almas, trabalho também com xamanismo, com yoga, com a visão sistêmica, o desenho humano, com a Kabbalah e com todas as filosofias milenares que nos empurram para um autodescobrimento, para uma reconexão com nós mesmos e essa busca por manifestar a sua essência no máximo da sua autenticidade. E claro, não esquecendo que eu venho aí com certeza da minha primeira formação em educação física, ela que é o meu pilar central e que com certeza me trouxe aonde eu estou hoje e todo um entendimento que ele é fundamental do nosso corpo para que a gente vá ir se debruçando sobre a nossa mente, sobre a nossa alma e assim construindo o que é a tríade principal que eu chamo corpo, mente e alma. E hoje eu senti muito de vir aqui depois de um tempo. Eu tenho acho que um vídeo já aqui no meu canal antigo falando sobre xamanismo, mas percebi como muitas pessoas novas estavam chegando por aqui e parando ali, né, nos vídeos de xamanismo e senti de falar um pouquinho mais de novo sobre essa filosofia que ela é tão ancestral, ela está muito além do que a gente imagina de ser algo somente dos indígenas. A gente está falando aí de uma filosofia datada de mais de 40, 50 mil anos lá para trás, então são os nossos ancestrais, bem ancestrais mesmo. Ali começa-se um movimento muito na Sibéria, que é da onde realmente vem a palavra xamã, né, samã, ela é uma palavra siberiana e a gente encontra, né, no movimento que a gente estuda do xamanismo, as suas práticas aconteciam em vários lugares do mundo diferentes, então desde o norte, o sul, o leste, a oeste, em todos os continentes, eles tinham meio que a mesma filosofia, mas as suas práticas espirituais elas mudavam um pouquinho de acordo com a localidade. E o xamanismo eu tenho para mim como uma filosofia de resgate, que me trouxe exatamente esse reencontro com a minha alma. Eu vejo como um divisor de águas na minha vida quando eu encontrei o xamanismo e comecei a me debruçar e estudar cada vez mais sobre ele. E para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com mais pessoas, oferecer vivências, oferecer práticas xamânicas para a gente conhecer um pouco mais do que essa filosofia. Até porque, diferente, né, do que todo mundo pensa, às vezes quando escuta xamanismo já acha que é ayahuasca, que é o rapé, que é comer cogumelo, que é a medicina do cambô. E eu gosto de trazer um olhar aqui um pouco mais expandido do xamanismo, que sim, ele é tudo isso, mas para além disso, ele é principalmente o estudo do livro aberto da natureza. Eu tive um professor, que é o Léo Artesi, por quem eu tenho profundo respeito e apreço. E o Léo, ele falava muito disso. Como é que a gente pode olhar o xamanismo e entender que ele é esse estudo de todos os dias, quando eu acordo de manhã e eu reverencio o sol, quando eu cuido das minhas plantinhas, mesmo que eu esteja morando num centro urbano, como é que eu tenho respeito por todos os seres vivos, como é que eu me conecto com o espiritual, com o divino, com aquilo que eu não vejo, todos os dias, um pouco a pouco, sempre estudando a natureza e percebendo o que ela quer me trazer. Isso é viver de xamanismo. Eu gosto sempre de desmistificar o fato de que às vezes a gente pensa que eu preciso ser uma indígena para viver o xamanismo, ou eu preciso estar no meio da Amazônia para viver o xamanismo, ou eu preciso tomar ayahuasca para viver o xamanismo, e não. Para você viver o xamanismo, você simplesmente precisa estar aberto a viver em ressonância com a natureza, a respeitar a sacralidade da vida de todos os seres, de todas as espécies que estão vivas e fazem parte da natureza e ter uma conexão profunda com os elementos da natureza, com as suas divindades, um canal com a sua espiritualidade e esse retorno para casa. E a casa é essa que nos habita aqui, o despertar do grande mestre interior.
Claro que eu sei, né, que as pessoas sempre passam por aqui, elas me perguntam, Aline, tem uma indicação de livro? Aline, me fala isso. E assim, diferente das doutrinas religiosas, que você vai ter ali uma Bíblia para ser estudada, um livro com as suas doutrinas, o xamanismo não tem isso. Então você pode ler desde Rubens Saraceni, Ailton Krenak, ou qualquer outra pessoa que fale de natureza, que você vai estar estudando o xamanismo. Então assim, não temos uma Bíblia, tá, que a gente recorre com ali 10 mandamentos que precisam ser seguidos para viver o xamanismo. Isso não existe aqui para nós. Esse estudo é o estudo diário de você compreender como é que funcionam as estações do ano, como é que os animais se comportam, como é que eu experimento o poder das ervas, como é que eu me conecto, né, com o sol, com a lua, com as fases da lua, como é que eu me percebo numa manifestação de mestre da minha própria vida. Isso a gente está estudando xamanismo. É claro que aí você vai poder mergulhar num curso. Eu mesmo conduzo as jornadas pela roda de cura xamânica, que são rodas que a gente vai aprender sobre os 4 portais, norte, sul, leste, oeste, outono, primavera, verão e inverno. Então assim, quanto mais vocês estiverem se apropriando da natureza, mais vocês vão estar estudando o xamanismo. Uma coisa importante é a gente saber que esse xamanismo, ele pode ser vivenciado em qualquer lugar. Então, Aline, eu moro no meio da selva de pedra, né? Eu trabalho ali todo engravatado, eu trabalho no meio da bolsa de valores. Ainda assim eu posso praticar xamanismo? Com certeza, porque xamanismo é algo que a gente vai construindo dentro. É uma relação que você vai construindo com a natureza, que mesmo se você estiver ali no meio da floresta amazônica ou se você estiver no meio de um centro urbano, é possível que você esteja conectado com essa prática, é possível que você se conecte com os seus guias. E claro que a natureza sempre vai ser um lugar que a gente mais profundamente sente, né? Então, é claro que você está numa cachoeira, que você toma um banho de mar, que você está no alto de uma montanha, é completamente diferente. Mas como é que eu também trago isso para o meu dia a dia? Até porque essa construção, ela é feita dentro. Eu demorei muito tempo para compreender verdadeiramente isso, e eu lembro muito de uma vez que eu estava em Alto Paraíso, eu me encontrei com um senhor que ele estava há muito tempo já na caminhada, passado por tanta coisa, e eu lembro que ele ficou olhando para mim assim, ele falou assim, não se engane e não se iluda em achar que Alto Paraíso é o que você está procurando. O que você está procurando está dentro. E quando você ficar em paz com o que está dentro, então qualquer lugar vai estar tudo bem. Aquilo, gente, foi tão libertador e foi ali que eu compreendi o realmente sentido do xamanismo. Então sim, eu amo as minhas cachoeiras, a minha natureza, a minha floresta amazônica, as minhas montanhas, minhas trilhas, mas se eu verdadeiramente cultivo isso dentro de mim, significa que em qualquer lugar que eu esteja, eu levo comigo as minhas cachoeiras, eu levo comigo as minhas trilhas, eu levo comigo o meu banho de mar. E como eu vou transitando na vida, porque eu falo para todo mundo, aprender xamanismo é em si uma oportunidade de você colocar isso na sua prática, porque senão fica desconexo. Se a gente só ficar nesse campo mais espiritual, eu sempre falo isso, né, nos rituais de ayahuasca, eu falo assim, olha, se você vem aqui na ayahuasca e você só consagrar ayahuasca e não sair daqui colocando em prática tudo que você aprendeu, então você desperdiçou o seu tempo, jogou a ayahuasca fora. Então, como é que a gente se conecta com esse mundo espiritual? Como é que a gente se conecta com essas práticas de todo dia? Um banho de erva, vou fazer um ritual, vou acender uma vela, vou observar a manifestação de uma estação do ano, vou observar como se comporta um animal, vou chamar um animal de poder para o momento aqui que eu preciso, e tudo isso no meu dia a dia, no meu acordar, no meio das minhas tarefas, na minha prática nutricional, nas pessoas que eu interajo, com os ambientes que eu frequento, quando eu retorno para minha casa, na minha higiene do sono, tudo isso precisa conter xamanismo. E claro que
Não precisamos ser xamãs para praticarmos o xamanismo. Isso também é uma pergunta que eu respondo sempre. O xamã, ele é um cara que ele é escolhido. Muitas vezes ele é escolhido por uma herança ancestral, muitas vezes ele é escolhido pela sua comunidade, muitas vezes ele é escolhido literalmente por uma manifestação superior a ser o xamã daquela comunidade. Ele passa por iniciações profundas, por ritos de passagem profundos, para ele se tornar esse curador de si mesmo, que então pode ser ponte para que os outros se criem. Mas todos nós que não somos xamãs, nós somos estudantes de xamanismo, praticantes de xamanismo. E todos os dias, um pouquinho, eu estou aprendendo xamanismo. Posso ser um iniciante que não sei nada e praticar xamanismo? Com certeza. Comece aos pouquinhos, comece indo estudar as ervas, comece indo estudar os animais de poder, comece se conectando um pouco mais com a natureza, entendendo como é que manifesta o elemento água dentro de mim, como é que manifesta o fogo, como é que se manifesta a terra, como é que se manifesta o ar, como é que se manifesta o éter e como é que eu vou me relacionando com essas manifestações no meu dia a dia, me aproximando cada vez mais dessa inteligência da natureza. O que eu acho muito importante e muito bonito que a gente faça com o xamanismo é a gente voltar a caminhar junto com o ciclo natural da natureza. O que é isso? Muitas vezes a gente está vivendo um verão e a gente nem sabe o que é o verão para a natureza. Eu estou vivendo um inverno e eu nem sei o que é o inverno para os animais. Eu estou vivendo uma primavera e eu nem sei o que é a primavera para os ciclos das estações do ano. E a gente só está ali num piloto automático, que se alguém me perguntar, eu vou falar que o verão é a estação mais quente, que o inverno é a estação mais fria, que a primavera é a estação mais florida e que o outono é ali o meio termo. Mas não, aqui para nós do xamanismo, contém uma essência estar no verão, um aprendizado, os ensinamentos, um animal de poder, um espírito guardião, que quando eu estou nele com consciência, eu também trabalho o meu mundo interno para estar ressoando naquela mesma manifestação. Então é onde a gente começa a voltar para os ciclos da natureza e se guiar por um calendário muito mais orgânico e muito mais natural do que esse calendário gregoriano, que ele é criado para suprir muito mais uma necessidade política, né, governamental, do que realmente porque ele está ancorado com os ciclos da natureza. Uma vez ali que a gente percebe que se a Lua tem um ciclo em média de 28 dias, qual é o sentido de viver um mês com 30 e 31 dias? Sendo que a Lua rege as estações, as marés, as fases, né? Então, será que não seria natural se um ciclo durasse, um ciclo lunar? Se aquilo que a gente chama de mês durasse um ciclo da lua, uma lua que tem desde o seu ponto de lua nova, passando pela sua fase crescente, fase cheia até sua lua minguante, a retornar por um início de novo que é sua lua nova. Ao mesmo tempo as estações do ano. Se em cada estação a natureza reage de uma forma diferente, por que nós reagimos igual a todas as estações? Ou minimamente não estamos conscientes de como deveríamos agir em cada uma delas? Então o xamanismo ele é um processo de redescoberta, de voltar, de retornar, de se reconectar. Ou no máximo do seu sentido originário da palavra, de religião, no sentido de religare, ou seja, me religar àquilo que foi cortado, àquilo que foi perdido. Tanto que o xamanismo aceita e abarca todas as religiões, porque xamanismo, naquilo que a gente tem religião como doutrina e um Deus a ser adorado, eu não tenho isso aqui no xamanismo. Aqui a gente aceita todas as formas de culto ao divino, à espiritualidade. E se tudo te leva ao mesmo lugar que é o retorno para si, então tudo pode ser agregado. Tanto que aqui, em algum momento, eu posso estar cultuando os orixás, em outro momento eu vou estar cultuando uma divindade hinduísta, num outro momento eu vou estar trabalhando um princípio da Kabbalah, num outro momento eu vou estar interpretando os astros, num outro momento, enfim, porque tudo vai me trazendo ferramentas e recursos para que eu volte para esse caminho, né? Para que eu retorne para essa minha casa e desperte esse meu mestre interior. O maior objetivo do xamanismo é que a gente pare de terceirizar uma salvação para alguém que está fora e que a gente retome o nosso poder pessoal.
Esse é o maior objetivo do xamanismo, porque quando eu retomo o meu poder pessoal e eu me reconecto com a fonte, com a minha essência, com o meu coração, automaticamente a gente começa a criar uma relação diferente com a natureza, com a vida, com os animais, com as plantas, com tudo aquilo que está vivo, com os cristais, com essa sabedoria infinita. Esse é o caminho vermelho do xamanismo, é ele que vai nos colocando nessa direção. Eu quero trazer um vídeo aqui para vocês, o próximo, inclusive, me comprometo a falar sobre a medicina do rapé. Então, eu já trouxe um pouquinho aqui a medicina da ayahuasca, sugiro que vocês assistam, que é sempre um mito, uma polêmica, né? Uma curiosidade ayahuasca. E quero trazer para vocês sobre o rapé. E, claro, para vocês que estão ressoando, que estão chegando por aqui, também comentem, me contem o que vocês gostariam de ouvir mais sobre o xamanismo, o que vocês gostariam de se debruçar sobre ele. E vamos aqui mergulhando, porque é uma filosofia que eu gosto muito de estudar, consequentemente, gosto muito de ensinar e compartilhar as vivências que vou tendo em relação ao xamanismo. Então, desejo que se você está iniciando, ou se você escutou essa palavra em algum lugar e minimamente sentiu uma curiosidade, uma ressonância com ela, se aproxima mais. Se você for lá e colocar um pezinho na grama, 5 minutinhos por dia, se você for fazer um chazinho de erva para você, for se conectar com o animalzinho, perceber como ele caminha, dar um pouco mais de valor para os cristais, ou simplesmente num fim de tarde, apreciar um pôr do sol, você já vai estar entendendo isso aqui é xamanismo. Isso aqui é estudar o livro aberto da natureza. Olha que coisa! Como é que eu me sinto numa fase de lua nova? Como é que eu me sinto numa fase de lua minguante? Como é que fica a minha energia numa fase de lua crescente? Como é que estão os animais numa fase de lua cheia? Isso a gente está estudando no xamanismo. E aí eu vou cada vez mais ganhando recursos, ganhando ferramentas para o meu próprio crescimento interno. A todos os hermanos e hermanas que me acompanham por aqui, arro para vocês, um rauche daqueles de uma bela roda em volta da fogueira, e trago aqui para os nossos próximos estudos, com certeza, para falar com vocês sobre a nossa medicina do rapé. No mais, eu desejo que você possa caminhar por essa filosofia que é tão ancestral, que nos retorna às nossas raízes primordiais e nos conecta a essa visão do sagrado com a natureza, com Pachamama, a Mãe Terra, com o Akantanka, o grande espírito criador, para que a gente possa seguir aí em mais harmonia, em paz, em amor e com certeza buscando crescer e evoluir enquanto seres humanos, principalmente em compaixão e em generosidade uns com os outros e com a natureza. Arro, rauche para todos nós.